Muito bem, amigos que estão com a gente nessa jornada, pessoal da Rádio Transmundial, amigos que acompanham a gente também no Mesa Preparada. Nessa nossa jornada, conversando, tomando um café com os profetas, nós estamos chegando ao final de uma etapa. Nós vamos conversar aqui agora a respeito do profeta Sofonias, que é a última voz antes dos profetas que vão falar da reconstrução e do retorno do cativeiro. Depois a gente vai até fazer um parêntese a respeito do que foi o exílio, do que foi o cativeiro para esse povo. Mas Sofonias é essa última voz. Sofonias é, eu costumo dizer, a última janela de sensibilidade desse povo. Eu quero voltar nesse ponto daqui a pouco. Mas quem é Sofonias? Sofonias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias. Nem sempre, como a gente já viu algumas vezes, nós conseguimos localizar a pessoa do profeta, nem sempre nós conseguimos dizer quem é o profeta, nem sempre nós conseguimos acertar o tempo do profeta. Não é o caso de Sofonias. Sofonias tem toda a sua linha genealógica mais próxima colocada aqui. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Curte, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias. Por quê? Porque ele é de linhagem real. Sofonias é um nobre que vem lá do rei Ezequias. E mais, ele tem a sua voz profética, ele tem o seu ministério durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, na prática, de maneira bem resumida, nós sabemos exatamente qual é o tempo em que Sofonias entrega a sua palavra, exatamente no reinado de Josias, e sabemos que os dois têm um parentesco. Interessante isso, porque da mesma forma que Josias vamos dizer assim, descendente de Ezequias, do rei Ezequias, do grande rei Ezequias, Sofonias também é. Alguns autores dizem, inclusive, que eles eram primos. Ok, que não sejam primos, seguramente há uma relação de parentesco entre eles. Então, nós vamos ter aqui um profeta que vai falar de dentro do palácio, de dentro da nobreza, no mesmo período do rei Josias. E aí, não vai dar para a gente conversar a respeito de Sofonias sem trazer aqui uma memória, mesmo que rápida, a respeito do rei Josias. Rei Josias é uma figura muito interessante. O rei Josias, como o texto diz para a gente aqui, é filho de Amon. Amon é filho de Manassés. Então, Josias é neto de Manassés, filho de Amon. Manassés foi o pior rei da história do povo de Judá, reinou mais 50 anos, 55 anos, e o seu filho Amon, pai de Josias, e a gente já vai começar a captar um pouco da história de Josias aqui, é um rei que vive o seu reinado por muito pouco tempo e é assassinado pelos seus líderes militares. Então veja quem é Josias. Josias é um jovem, filho de pai assassinado, neto do pior rei da história do povo de Judá. Muito bem. Com 8 anos, para que a dinastia de Davi não fosse interrompida, ele é colocado no trono. Evidentemente, uma criança com 8 anos. Só que aí começam as surpresas a respeito, surpresas positivas a respeito dessa figura. Aos 16 anos, ele já surge como uma pessoa cujo coração era voltado ao Senhor, Deus de Judá. E ele começa já a tomar algumas decisões e implementar algumas mudanças. Aos 18 anos, ele chama os sacerdotes e fala: olha, nós precisamos começar uma reforma no templo. Essa reforma não é simplesmente uma reforma do ponto de vista da construção, também é do ponto de vista da construção. No entanto, era uma reforma que deveria mexer profundamente com aquele povo, porque os resquícios deixados pelo rei Manassés entraram dentro da cultura daquele povo. E a gente vai ver alguns sinais disso da seguinte forma. Uma das coisas que ele tinha que fazer ao começar a reforma era tirar do templo de Salomão, do famoso templo de Salomão, o que sobrou, os resquícios de Baal. Isso é interessante porque isso aparece na sua mensagem aqui, lá no versículo 4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente, o resquício, os vestígios de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Capítulo 1, versículo 4. Por quê? Quando Josias, ainda não estou falando de Sofonias, quando Josias começa a reforma no templo, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é retirar de lá os altares de Baal. Veja, o templo do Deus de Israel estava repleto de coisas associadas
ao deus Baal. Muito bem, mas as coisas não param por aí. Quando a reforma do templo começa, essas coisas são retiradas e algumas paredes também são trabalhadas, eles encontram um objeto perdido dentro do templo. O que eles encontram? O livro da lei. Muito provavelmente o livro de Deuteronômio. Quando o livro da lei é encontrado, ele é levado para o rei Josias, já com 18 anos. Quando o livro da lei é lido para o rei, num sinal de contrição, rasga a sua veste real, veste uma roupa de pano áspero, pano de saco, como se fosse a nossa roupa de luto, né? Como se fosse o preto, e fala, puxa vida, os nossos antepassados e nós mesmos comprometemos completamente a nossa relação com o nosso Deus. E ele pede para os seus assessores irem em busca de uma mulher chamada Hulda, uma mulher conhecida pelo seu dom profético, pela sua sensibilidade diante de Deus. E antes mesmo de dizer o que era, as pessoas chegam e a Hulda diz, é isso mesmo. É exatamente o que está escrito lá. Vocês comprometeram tudo e esse povo vai ser levado para o cativeiro. Mas fala para o rei Josias, com ele vai tudo bem. Dado a postura dele, dado a contrição dele, dado o coração dele voltado para o Senhor, com ele não vai acontecer nada. E aí vem mais uma surpresa em relação a esse ser humano. Não é porque ele ouve uma palavra de bênção para a vida dele que ele se contenta. Ele fala, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos chamar esse povo a uma volta. E chama todos os líderes para refazer a sua aliança com Deus. No que o povo, em especial os líderes, assumem esse compromisso de refazer a sua aliança com Deus, ele começa reformas um tanto quanto mais profundas, que vão mostrar para a gente em que estado esse povo estava nesse momento. Por exemplo, havia em Jerusalém naqueles dias um vale chamado Vale de Ben-Hinom, Vale do Filho de Hinom. Muito bem. Esse vale era o vale que tinha um altar, chamado Altar de Tofete. Nesse lugar, desde a época do rei Manassés, inclusive o próprio Manassés foi um agente nesse sentido, filhos eram sacrificados. Primogênitos eram sacrificados às divindades, para que as divindades fossem voltadas aos planos daquelas pessoas. Então, olha o estado desse povo. E o nome é Tofete, porque era o barulho de tambores, porque os filhos eram colocados nesse altar, eram queimados vivos, e para os pais não ouvirem o barulho das crianças gritando, tocavam tambores, o nome Tofete. Então havia o altar de Tofete no Vale de Ben-Hinom. O que o Josias faz? O Josias pega ossos humanos e joga por cima desse lugar, fazendo aquilo que os antigos chamavam de profanar o altar, de tal forma que nunca mais ninguém fez sacrifícios infantis naquele lugar foi completamente deixado. Tanto que no Novo Testamento, o Vale de Ben-Hinom acaba sendo traduzido como Geena para o grego, que é o lugar onde o lixo era colocado e enxofre era jogado por cima. Tal era o novo estado daquele lugar, que foi um estado de sacrifício, um lugar de adoração e de culto às divindades de uma forma geral. Mas ele continua as suas reformas, ele chama o povo à Páscoa, algo que eles não celebravam há muito tempo, e os historiadores inclusive dizem que graças ao rei Josias a Páscoa ganha outra dimensão. O historiador de Reis vai dizer assim, nunca houve, nem antes, nem depois de Josias, alguém que se voltasse de todo o coração como ele para o Senhor. Isso é muito forte, porque nós tivemos outros reis, como o caso do rei Ezequias, tivemos o caso do rei Davi, tivemos vários outros reis. Mas esse homem, esse jovem, se volta completamente de coração ao Senhor e começa a trabalhar a consciência desse povo. E aí entra o profeta Sofonias. Sofonias é a voz profética junto com o rei para fazer esse trabalho. Por isso a sua voz é, capítulo 1, versículo 4, estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que do alto dos terraços adoram o exército das estrelas, aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Moloque era exatamente o deus que recebia esse sacrifício infantil. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Isso é uma frase muito forte. A palavra do profeta vem aqui dizendo, olha, vocês estão fazendo muitas coisas erradas porque vocês não buscam mais o Senhor, vocês não o consultam.
não é a vontade de Deus, não é o projeto de Deus, não são os propósitos de Deus que interessam para vocês. Interessa a vocês cultuar alguma divindade que abençoe os seus planos. Isso é muito forte. Ele diz, naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira. Esse aqui tem um aspecto aqui que vale muito a pena a gente comentar. A situação desse povo nesse momento era uma situação tal que a superstição tomou conta deles. O povo era um povo extremamente supersticioso nesse momento. Desde a época lá de trás, da época do profeta Samuel ainda, quando a Arca da Aliança foi levada num determinado ponto e foi colocada junto ao deus Dagon lá, toda vez que a arca estava próximo, Deus caía e num determinado momento caiu sobre a soleira da porta, quebrou os braços e tal. Aí criou-se a superstição de que uma soleira de porta deveria ser saltada, ninguém deveria pisar a soleira de uma porta. Veja, quando nós falamos disso a respeito dos outros povos é uma coisa, quando nós falamos a respeito do povo de Israel é outra coisa, e Deus está dizendo, eu vou castigar esses que saltam a soleira da porta. Não é a soleira em si, é o que isso significa. Esse povo já não conhece mais o seu Deus. E aí levanta o profeta Sofonias e o seu parente, o seu primo talvez, o rei Josias, para buscar uma janela de sensibilidade no meio desse povo. Num certo sentido, o juízo já estava decretado, o que não significa dizer que algumas pessoas não poderiam se sensibilizar e se arrepender de tudo aquilo que estava acontecendo, como é o chamado do profeta que está aqui. E aí a história termina de um jeito, eu diria, irônico. Num determinado momento, lá naquele instante em que o rei Josias era o rei de Judá, o mundo que nós conhecemos como o mundo do Antigo Oriente Próximo não tinha um império assim tão forte, o Egito não era mais tão forte, a Babilônia começava a crescer e a Síria já não era mais a Assíria que tinha levado cativo, que tinha levado o povo do norte para o exílio. Nesse momento a Babilônia começa a crescer e aí os assírios fazem uma aliança com os egípcios para tentar não permitir com que os babilônios crescessem. E eles vão para uma guerra, a famosa Batalha de Carquemes. Então veja, o Egito sai lá do sul e vai até o norte, numa aliança com os assírios para lutar contra os babilônios. Só que quando o Egito sai, quando o faraó Neco sai com seus exércitos do sul em direção a Carquemes para essa batalha, eles tinham que passar pelo território dos judeus. De uma forma muito estranha, de uma forma completamente desconhecida, quando o faraó Neco vai passar pelo território judeu, Josias fala, não, você vai passar por aqui não. Não sei por quê, não consigo entender. O fato é que Josias começa uma guerra contra o faraó Neco, ele se mistura com os soldados, veste roupa de soldado, vai para a guerra e recebe o que eu costumo brincar que é uma flecha perdida, recebe uma flechada e acaba morrendo. A morte de Josias para a história desse povo é algo tão pesado. Ele morre na cidade chamada de Megido, uma das cidades mais antigas do mundo, no Monte Megido. E esse nome, o Monte Megido, o Ar Megido, vai dar origem ao que no Novo Testamento a gente chama de Armagedon. Porque no inconsciente daquele povo, aquela morte foi realmente uma desgraça, de fato. Eu digo irônico porque é completamente desconhecido, nós não vamos conseguir entender por que um rei que começa um processo desse tem uma morte assim, tão estranha, tão abrupta, com uma flecha perdida. Mas o que eu queria deixar é, mesmo em situações muito complicadas, muito complexas, em que as coisas já estão definidas, já estão resolvidas, mesmo no caso de uma morte como essa, a palavra do profeta está lá para criar sensibilidade e edificar homens, consolar homens e chamar homens à coragem, encorajar os homens. Essa também é a palavra de Sofonias. Leia depois com mais calma, espero que essa história possa enriquecer a sua leitura. Mas só para ser a questão da pergunta que você estava instigando para a gente conversar, eu percebi que em alguns deles, não são famílias não, mas alguns deles têm essa questão de questionamento com Deus, né, do porquê e tal. Uhum. E eu acho isso interessante. Claro. O que você acha desse? É isso mesmo. Logo assim, questionar Deus. Então, Eu sei que você já estudava sobre isso, mas... Não, esse é um assunto que não termina, né? Esse é um assunto que não acaba. É um assunto que, no fundo, foi o assunto de 38 capítulos de Jó. É Jó, no fundo, questionando Deus, né? E os amigos de Jó cometendo o erro de justificar Deus, como se Deus precisasse de advogado de defesa.
né? É a chamada teodiceia, né? Os filósofos até deram um nome para isso, que é o ser humano justificando as coisas que Deus faz. Muito bem. Esse é um assunto importante. E é interessante porque, como Deus acabou de fazer com Abacuque, ele faz também com Jeremias. Jeremias chega para ele e fala assim: Senhor, é o seguinte, sei que o senhor é justo, mas eu queria conversar com o senhor sobre a sua justiça. Bem no início de Jeremias. E fala, ó, não tem lógica o que está acontecendo. Aí Deus diz assim: Jeremias, olha a resposta que Deus dá. Jeremias, se você está com dificuldade de andar com os que estão a pé, como é que vai ser quando eu te colocar para andar com os que estão a cavalo? Se você está com dificuldade de andar em terreno firme, como é que vai ser quando eu te levar para determinados vales e determinados juncos onde seu pé não vai estar firme? Veja, Deus não responde. Deus traz uma questão mais profunda para a história. No fundo é o seguinte: como é que você vai entender as coisas que eu estou fazendo? Nem se eu quisesse explicar daria para você entender, usando a expressão que Paulo repete no Novo Testamento. Os juízos de Deus, as ações de Deus, as decisões de Deus são incompreensíveis, são inescrutáveis. Eu diria que elas são incognoscíveis, elas estão além da nossa capacidade de cognição, né? No entanto, como aconteceu com Abacuque agora, não significa dizer que Deus não ouça, não preste atenção e não responda. Que não significa dizer que a resposta de Deus é uma explicação, ou é algo que a gente vai entender. Mas significa dizer uma coisa: estou te ouvindo, estou vendo a sua luta, estou vendo a sua dificuldade, estou vendo a sua interioridade. Mas é o seguinte, se mantém firme, saiba quem eu sou, não deixei de ser bom, não deixei de ser compassivo, não deixei de ser quem eu sou, eu continuo sendo amor. Creia nisso, se mantenha firme nisso e caminha. Continua, que é o que Abacuque faz, né? Então, vou fazer o seguinte, vou ficar quieto, vou ficar tranquilo esperando o dia da desgraça. É a expressão que ele usa. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça. É muito interessante, né? E não tem esse que não passa por isso. Mais cedo ou mais tarde.